Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Filipenses 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua Palavra Santa, suplicamos a iluminação do alto pelo Teu Espírito, para que possamos compreender as Tuas verdades. Venham falar profundamente ao nosso coração, a fim de vivermos de conformidade com Teu Evangelho. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, nos habilite a vivermos de um modo digno da vocação a que nós somos chamados, para vivermos para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Que estas palavras que hoje ouviremos, que o Senhor seja servido em nos edificar, nos fortalecer, nos moldar, para vivermos como luzeiros neste mundo, como sal da terra. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, já estivemos falando sobre uma introdução, uma palavra introdutória, mas ainda gostaria de fazer a menção de que ela é uma epístola, é uma carta, dada pelo apóstolo Paulo, escrita por ele para a igreja de Filipos. E podemos assim dizer que através da literatura, de cartas, livros, tem exercido uma grande influência no mundo, não só do ponto de vista aqui da literatura sagrada, mas do ponto de vista das literaturas gerais. Quantos ensinamentos nós temos recebido por meio de pessoas que já não existem mais, mas que deixaram registrados, que escreveram em todas as áreas da vida humana, do conhecimento humano, quer seja na área das artes, da ciência, da história, da química, matemática, e podemos sentar e olhar para esses livros e ler, considerar e aprender verdades, aprender coisas concernentes à disciplina ali nesses livros. Portanto, os livros são instrumentos poderosos para transmitir conhecimento, transmitir informações e para formar também. Quantas pessoas que eram ignorantes se tornaram doutas por meio da leitura? Quantas pessoas que na verdade nem sabiam ler, mas foram por meio da instrumentalidade do livro ou alguma coisa assim, aprenderam a ler e se tornaram conhecedores das letras. Quantas pessoas se tornaram grandes homens porque se dedicaram ao estudo da área em que ele havia se determinado a estudar. Portanto, podemos olhar de uma perspectiva meio ampla, meio geral, como essas literaturas são poderosas para transformar, às vezes, uma sociedade ignorante, uma sociedade culta, com conhecimento. Mas também devemos entender que os conhecimentos escondidos nas letras, elas não serão reveladas se não forem lidas. Não adianta ter uma pilha de livros, mas não lê-las.
pouco ou nada isto adiantará, na verdade nada mesmo, porque ela não vai, o conhecimento contido nos livros não passarão como que por osmose, de uma maneira assim automática para as nossas mentes, só pelo fato de que estamos próximos desses livros. Não acontece dessa forma. Nós precisamos ler, precisamos considerar. Se é assim a literatura comum, quanto mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos diz que aprove a Deus se revelar. Deus se revelou. Mas Ele se revelou de forma, por meio dos profetas, mas Ele também inspirou para que esses profetas escrevessem, deixassem registrados ali informações que são importantíssimas, das quais nós, sem essas informações, jamais chegaríamos a um conhecimento pela reflexão, pela meditação transcendental. Nós precisamos de fato ler, porque através das Escrituras nos são reveladas verdades acerca de Deus. Podemos aprender acerca de Deus e podemos aprender também acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos aprender muitas coisas. É através da palavra de Deus que nós conhecemos sobre os atributos santos e perfeitos de Deus. Nada saberíamos sobre quem Deus é se Deus não se revelasse. Jamais teríamos a condição de, olhando para o mundo, olhando para as estrelas, chegar a um conhecimento correto da pessoa de Deus, a não ser que há algo que é poderosíssimo, que fez todas as coisas, mas não avançaríamos muito além disso. Mas Deus se revela na sua palavra, revelando seus atributos. Ele como sendo o Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Deus é o governante do universo, mas Ele é o governante de todas as coisas, de maneira tal que um pardal não cai ao solo sem que Ele permita. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Senhor permita. Tal é a soberania de Deus, mas como nós poderíamos chegar a esse conhecimento se não nos fosse revelado? Não somente sobre a sua onipotência, sua onisciência, não há absolutamente não há absolutamente nada que Deus não saiba. Ele sonda inclusive o coração humano. A palavra nem nos chegou ainda à língua, Deus já sabe todas. Como sabemos disso? Porque Ele diz isso. Ele se revela dessa maneira. O Deus que conhece todas as coisas. Ele também é o Deus onipresente, porque não há absolutamente nenhum lugar no universo que Deus não esteja. Se eu faço a minha cama no mais profundo, se eu subo aos céus, Deus lá está, e se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus lá está também. Não há lugar que Deus não esteja. Tal é a sua onipresença. E não somente sua onisciência, onipotência e onipresença, mas todos os seus atributos estão revelados nas Sagradas Escrituras. Seu caráter moral perfeito, Ele como sendo o juiz de todas as nações e de que há de julgar a todos, vivos e mortos, de uma maneira justa, correta, segundo a verdade. Suas obras são reveladas nas Escrituras. Tudo o que Deus fez. Mas também Ele revela a sua vontade. Qual é a sua vontade para as nossas vidas? Qual é a sua vontade para nós cultuarmos a Deus? Será que Deus deixou no vácuo? Deixou assim, olha, me adorem, me cultuem do jeito que vocês quiserem, estou recebendo qualquer coisa? Certamente não, porque a forma agradável de Deus ser cultuado está também revelado em sua palavra, de maneira que nós não podemos cultuar a Deus de acordo com as imaginações humanas. Quando pessoas assim fizeram, erraram crassamente, porque sinceridade não basta para cultuar a Deus e que esse culto seja aceitável. Assim como Caim quis adorar a Deus de qualquer forma, oferecendo a Deus, embora com sinceridade, e embora oferecendo o melhor, Deus não aceitou, porque não é assim.
Também Nadab e Abiú, quando vão e oferecem, embora a Bíblia não nos deixe margem para dizermos que eles eram insinceros, malignos, não. Eu vejo ali jovens sacerdotes proativos. Vamos fazer um culto aqui, acender um fogo estranho e apresentá-lo diante do Senhor, e Deus os consumiu. O modo agradável de cultuar a Deus está prescrito também em sua palavra. O caminho da salvação. Nós não poderemos saber como ser salvo, a não ser que nos debrucemos nesse livro sagrado e consideremos no modo como Deus diz, o modus operandi de Deus para a salvação do homem pecador. Não somos nós que determinamos a nossa salvação. Não somos nós que dizemos, vou ser salvo desta forma. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Certamente tem um espaçozinho lá no céu. Não é assim que processa a salvação. A salvação, ela é concedida por Deus. E todas as doutrinas, todas as verdades que não devem ser tiradas da mente humana, mas são logicamente retiradas das Escrituras, e que temos clareza e também podemos logicamente inferir de toda a palavra de Deus. Portanto, olha a importância da literatura. A literatura tem pernas e vai aonde nós não conseguimos ir. É claro que é uma figura de linguagem, ela caminha. E pessoas lendo as Escrituras foram também transformados, foram alcançados. Quer seja Martinho Lutero lendo as Escrituras e aprendendo sobre a justificação pela fé, e essas verdades mudaram radicalmente a sua vida, e ele passou a confiar na soberania, na graça de Deus, na salvação que vem pela fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e não decorrente das obras. Ou podemos ver um Agostinho lendo a mesma epístola de Paulo aos Romanos, epístola que influenciou já Martinho Lutero, e Agostinho sendo convertido, transformado, seus olhos sendo abertos e ele sendo transformado, e foi um dos grandes teólogos da igreja cristã. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 19, diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. A palavra de Deus, como revelada, e fazemos bem em atendê-la. Mas como podemos atender as Escrituras Sagradas se nós não conhecemos? Se nós não nos debruçamos na leitura, no estudo, na meditação da palavra de Deus? Fazeis bem em atendê-la, diz o apóstolo Pedro, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Lemos o texto do Salmo 119, verso 65, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada, é ela que vai nos dar clareza de entendimento, de compreensão. O ímpio tropeça e cai, e nem sabe em que tropeçou, nem sabe por que caiu, porque seus olhos estão como que vendados, como que andando em escuridão, e não sabe porque as coisas acontecem, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Desta forma devemos considerar na palavra de Deus, até que o dia clareie. Eu não posso dar descanso à minha alma e à minha mente até que eu seja efetivamente iluminado, compreenda, haja aquele entendimento, aquela compreensão, clareza de entendimento com relação à palavra de Deus. Mas ainda no Salmo,
O salmista, o Salmo capítulo 1, verso 1 e verso 2, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o verso 2 ele vai dizer: antes, é uma adversativa, ele não anda por isso, antes, diferentemente, contrariamente, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é alguém, portanto, que está meditando. Vimos os salmistas, o Salmo 119, todos os versos: me perseguiram, fizeram isso, mas eu não me afastei da tua palavra, eu guardei a tua palavra, vivifica-me segundo a tua palavra. Percebam a centralidade e a instrumentalidade da palavra de Deus na formação, na transformação, na fé, na nossa própria fé, numa vida vigorosa. Não existe fé na ignorância, não existe vigor espiritual na ignorância. Ninguém deve nos enganar, dizendo: eu sou tão espiritual. Considera na palavra de Deus, você medita, não, mas eu tenho uma ligação com Deus. Pode ter ligação com qualquer outra coisa, mas a maneira como nós temos ligação com o verdadeiro Deus é mediante a sua palavra. Portanto, agora, olhando para o nosso texto, olha a importância de lermos. A carta foi escrita para ser lida, a carta foi escrita para ser considerada, a carta foi escrita e foi preservada por Deus para que nós olhemos para ela e que ela venha resplandecer como uma candeia que nos ilumina, uma lanterna, principalmente nos dias tenebrosos em que nós vivemos, para que tenhamos um correto entendimento da verdade. Paulo e Timóteo, que combinação! Percebamos que é uma combinação improvável. Paulo, ele era fariseu. Lembramos que o fariseu eram aqueles rigorosos na lei judaica. Eles eram aqueles separatistas mesmos. Nós, os fariseus, os outros são os demais. Nem tocavam, guardavam a lei estritamente. Esse era o apóstolo Paulo. E ele era tão fariseu que, pelo seu zelo religioso, perseguiu a igreja de Cristo, achando: esses são os da seita do caminho, esses aí estão pervertendo o reto juízo de Deus, estão pervertendo a verdade, precisam ser perseguidos, precisam ser impedidos, precisam ser calados. Tal era o zelo do apóstolo Paulo. No entanto, o poder do Evangelho, que eu mencionei na semana passada, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, não somente circunstancial, mas a transformação no nosso coração. Ele foi transformado, ele foi alcançado por este Evangelho, e agora está lá com Timóteo, alguém que não é judeu 100%, é de mãe judia, pai grego, mas agora estão aqui lado a lado, trabalhando em prol do Evangelho. Portanto, do ponto de vista cultural, uma combinação improvável. Mas o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho é algo que não obedece os ditames culturais, a não ser que esses ditames culturais coincidam com aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas a palavra, o Evangelho, é uma contracultura, ela vai contra, ela é acima da cultura. E o Evangelho, tendo mudado tanto Paulo como Timóteo, agora estão aqui avançando e pregando o Evangelho. Portanto, escrevendo agora Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, doulos, servo, escravo de Cristo. Poderíamos então dizer: o que é ser um cristão? Ser um cristão hoje, o que é um cristão? Um cristão é alguém que crê em Cristo,
Cristão é alguém que vive debaixo das bênçãos de Cristo. Dentro do cristianismo moderno, o cristão é um triunfalista, é alguém que ele fala com Deus e Deus está ali para servi-lo. Ele diz: Deus, eu quero isso, Deus, faça isso, Deus, eu preciso disso. Deus se tornou o grande servo do homem. Mas o que é ser cristão? Ser cristão é primeiramente ser servo. Ser cristão é ser servo. E o que é um servo? Servo, como nos diz em João capítulo 13, verso 16, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor. Quantos querem mandar em Deus? Eu exijo, eu declaro, eu ordeno, o Senhor tem que fazer, o Senhor prometeu, o Senhor tem... Isso não é cristianismo, e isso não é ser cristão. O cristão, ele é primeiramente servo, e ele precisa entender isto. É aquele que diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Estou pronto a ir para onde o Senhor me enviar. Estou disposto a fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Eis-me aqui. O servo é aquele que está pronto para servir. Ele não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele tem essa plena percepção, essa plena compreensão. Paulo, portanto, ele se coloca aqui como servo de Cristo, servos de Cristo Jesus. E não somente essa característica do servo, obediência, fazer a vontade do seu Senhor, submissão. Crente que não se submete ao senhorio de Cristo, por definição, não é crente. Cristão que vive a sua vida não submisso à vontade do seu Senhor, ele não é cristão. Ele pode ser religioso, ele pode ser religioso de uma linha cristã, mas o verdadeiro cristão é aquele que entende, ele é servo, faz a vontade do Senhor, ele não impõe a sua vontade, ele está disposto a deixar tudo para fazer a vontade de Cristo. Mas não somente é servo, um cristão, ele é um servo, mas um cristão também é aquele que é participante da graça, como nos diz no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Eles eram participantes da graça. A graça, por definição, é o favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos. Ninguém pode exigir salvação. Salvação é uma concessão dada da parte de Deus a homens pecadores errantes. Ninguém, na condição em que nós nos encontrávamos, mortos em nossos delitos e pecados, tal qual Lázaro, lá no túmulo, que direito poderia ele ter de dizer: Senhor, me ressuscita, Senhor, me dá vida? Ele não somente não tinha direito, também não tinha condições para isto, mas Deus, Cristo Jesus, o ressuscita dentre os mortos. É uma graça, é um favor imerecido. A salvação é isto. Nós somos participantes dessa graça. Ser cristão é ser participante da graça salvadora, participantes da graça, ser alcançado por Deus. E não somente servos de Cristo, mas também ele vai colocar de Cristo Jesus. O Messias, Cristo, é a forma grega para a palavra Messias no hebraico, ungido, o enviado do Senhor, aquele que havia sido prometido por Deus,
Aquele que haveria de salvar é o descendente da mulher, é o descendente segundo a linhagem de Davi, que viria para não somente trazer salvação para o seu povo, mas também o estabelecimento de um reino, e um reino eterno. Ele é o Messias, mas não somente ele é o Cristo, mas ele também é Jesus, aquele que salva, servos de Cristo, o enviado de Deus, aquele que veio salvar. Jesus é o Salvador. E ele continua: a todos os santos em Cristo Jesus, a todos os santos, para que as verdades, e eu havia mencionado na semana passada, de que a epístola de Filipenses, diferentemente das demais epístolas do apóstolo Paulo, geralmente ele trata de uma forma mais teórica, doutrinária, e depois disto ele começa a falar as consequências dessas doutrinas, como o cristão deve viver à luz da doutrina. Filipenses, ele vai mesclando muito, vai falar muito sobre a prática, a vida cristã, como nós devemos viver, e aquilo que nós podemos experimentar, a alegria indizível, cheia de glória, que podemos experimentar num tempo mau e perverso. Mas, para que as verdades e os ensinos descritos, ainda que de forma meio que mesclada, doutrina e prática, para que elas sejam verdadeiras para nós, nós precisamos aprender algumas coisas. A todos os santos em Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui não se propõe a escrever a todo mundo. Eu me admiro que muitas pessoas têm pego o Evangelho e têm tentado aplicar ao mundo, ao mundano, ao ímpio, ao perverso, ao incrédulo. Olha, Deus vai te abençoar. Olha, ele é incrédulo. Essas palavras estão sendo dirigidas aos santos, a todos os santos. Portanto, não é para o mundo em geral. Ela não é uma palavra ampla, que cabe para qualquer um. Ela só cabe para os servos, para os cristãos, ou para o salvo. E ainda digo mais, ela não se aplica simplesmente ao religioso. É possível ser religioso, cristão religioso, sem Cristo? É possível, é muito possível. A pessoa viver a sua vida todinha dentro da igreja cristã e morrer numa agonia, em uma angústia de alma, sem ter a certeza para onde vai, porque nunca creu definitivamente no bendito Redentor. É possível, porque a Bíblia já nos diz e declara que juntamente com o trigo há o joio, e os dois estão crescendo juntos, lado a lado. Essa separação será feita ainda. Mas aqui, portanto, não é uma epístola cujos princípios e ensinos são aplicados de um modo geral, amplo. Olha, serve para todo mundo. Não. A palavra de Deus não confere, não concede consolo, conforto ao ímpio. Ela não tem esse propósito, consolar ímpio, consolar pessoas que se levantam contra o Senhor Deus, não tem esse propósito. Não dá esperança para os réprobos, para aqueles cujo coração são cheios de si mesmo, cheios de orgulho, que não servem ao Senhor, que nunca perguntam: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas sempre dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor faça isto ou aquilo. Não tem espírito de servo, tem espírito de senhores. Mas
Como não pode existir dois senhores, não pode haver o eu e Cristo ao mesmo tempo. Ou Ele é o meu Senhor, ou eu não sou nada de Cristo. Há uma palavra que muito se aplica para as pessoas. Vemos pessoas assim que não querem saber de Deus, mas quantas vezes vi crentes aplicando essa palavra, esse texto, esse versículo, pessoas que não são cristãs. Ela está passando por dificuldade, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como se ele amasse a Deus. Pois eu quero dizer uma coisa: os tempos de escuridão para os ímpios não são os tempos que precedem a claridade e a luz. Os tempos de escuridão para o ímpio só são tempos que antecedem mais escuridão. Os tempos de trevas para os ímpios são tempos de trevas e que continuarão sendo tempos de trevas. Para aqueles que estão atribulados, são o juízo do Senhor Deus sobre eles que não acatam ao Senhor, não andam nos caminhos do Senhor e não querem saber do Senhor. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, não do mundo. Há males que vêm para o bem. E aplicamos esses versículos como que querendo consolar. A palavra de Deus não consola ímpios, não consola os reprovados pelo Senhor Deus. Ele nos diz aqui: a todos os santos. Esta palavra é para os santos. Esta palavra é para aqueles que foram santificados, que foram separados. Na palavra grega ágios, separado para Deus, que vive para Deus. É um instrumento de Deus, consagrado ao Senhor e não a este mundo. Para os santos, dentro da perspectiva do catolicismo, são aqueles que, do passado, que já morreram e que aí faz alguma coisa, as pessoas fazem orações e rezas, e aí acontece algum milagre, aí a igreja canoniza. Para o catolicismo, esses são os santos. Para o apóstolo Paulo e para a Bíblia, santos são todos aqueles que foram alcançados pela graça. Não necessariamente os que já partiram, mas todos que estão aqui neste mundo, santos no mundo, que vivem uma vida diferente, que vivem uma vida santa e piedosa, numa geração má e perversa, que não se deixa corromper, não se deixa seduzir pelo engano, pela astúcia do diabo, mas que vive uma vida diferente. Santos, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqui, como também aos bispos e diáconos, que coloca inclusive, mas é como aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aqui nós aprendemos, essa palavra sim está sendo dirigida à igreja. Percebam, a igreja como um todo, aos membros, aos santos, aos oficiais da igreja, a igreja como um todo. A igreja é uma comunidade organizada. Tem gente que diz: eu não acredito em igreja, eu nunca vi palavra igreja na Bíblia. Primeiro, eu já ouvi os argumentos daqueles que dizem que Jesus não deixou uma igreja. Mentira. A palavra eclesia está muito clara no Novo Testamento. Aqueles que foram chamados para fora, foram chamados por Deus e foram chamados a uma comunhão dos santos, onde que a igreja primitiva estava lá, todos juntos, no partir do pão, nas orações, estavam juntos, comungando, de tal maneira que vai dizer sobre aqueles que não frequentavam a igreja, dizendo: não deixavam de congregar, como é costume de alguns, não façam isto. Mas
A igreja é uma comunidade organizada. Tem aqui os bispos, palavra episcopos, do grego, supervisores. Aqueles que estão olhando pelo rebanho de Deus, aqueles que estão atentos, inclusive para chamar a atenção. Opa, tem uma coisa aqui meio fora do ar, fora de ordem. Chama a atenção. Eles são supervisores. Na palavra episcopos. Diáconos, mas também essa palavra bispos aqui, ela é intercambiavelmente designado para os presbíteros, os anciãos. São palavras que são usadas pelo mesmo grupo de pessoas. Bispos, né? Ou supervisores, presbíteros, que são caracterizados pela sua maturidade, não necessariamente pela sua idade, mas pela sua maturidade espiritual, e pastores que atentam pelo rebanho de Deus. Os oficiais, então, foram estabelecidos por Cristo Jesus. Olhando um pouquinho em Efésios, voltando uma página, ele vai nos dizer, no capítulo 4, verso 11, 12 e 13, nos diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, qual é o propósito? Para que Deus estabeleceu os oficiais da igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a ideia de que pessoas estão meio desconjuntadas e ele vai colocar aprumado. Por meio do quê? Ministério da palavra. É a pregação, é o ensino da palavra. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Lembrando, há uma luta entre o diabo, aqui, o que ele deseja? Cegar o entendimento das pessoas. E o que o Evangelho traz? O Evangelho resplandece a luz na mente das pessoas. Por isso sempre afirmo, não há fé na ignorância. A fé é o resultado da compreensão da palavra de Deus. Quem é uma pessoa cheia de fé? Se eu pergunto para uma pessoa, você crê? Creio. Como é que eu faço para ser salvo? Eu não sei. Sabe o que é redenção? Não. O que é adoção? Talvez ele até entenda um pouquinho a adoção. O que é regeneração? O que é justificação? Como uma pessoa pode ter fé se ela não sabe nada? Ela precisa conhecer. Cristo chama por meio do reconhecimento da igreja, é óbvio. Essas pessoas foram chamadas, a igreja reconhecendo eles. No verso 2 de Filipenses, nos diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o favor imerecido, como já havia mencionado. Graça é o favor imerecido, é a causa. Deus, em sua graça, salvando. E qual é o resultado dessa graça? Paz. Paz com Deus. O homem está em litígio contra Deus. O homem não quer saber de Deus. Isso incomoda. Já perceberam que o homem natural, quando você fala do Evangelho, ele fica incomodado? Quando você diz que o pecado é pecado, ele chama você de intolerante. Se você diz que o homossexualismo é pecado, ele vai dizer, isso aí é intolerância. Incomoda, porque a verdade incomoda. A mentira, ela se torna agradável para aqueles que estão vivendo no pecado. O bajulador é aquele que encobre a verdade e fica falando lá só para agradar o ego das pessoas. Mas o Evangelho, ele é a verdade de Deus e confronta o homem pecador. E aí então,
A graça que é concedida produz paz. Existem dois termos falado pelo apóstolo Paulo: paz com Deus e paz de Deus. Uma pessoa que é salva, ela foi justificada, ela tem a paz com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus, mas aquela paz de você ter comunhão com Deus, porque de repente você é justificado, mas de repente você pecou, fez alguma coisa, você fica meio que angustiado. A paz de Deus, que é a comunhão com o Senhor. Certamente o apóstolo Paulo fala aqui desta paz de Deus no nosso coração. Haja vista que ele já está tratando sobre aqueles que foram justificados, que foram alcançados por essa graça, e eles não somente têm a graça, mas têm paz. Você tem certeza da sua salvação? Um aspecto da paz é que eu sei para onde eu estou indo, eu sei que se eu morrer agora eu vou para o céu. Há pessoas que não podem dizer isto, elas não têm paz, elas não têm certeza, não têm o resultado da justificação. Irmãos, para concluir, gostaria de fazer algumas aplicações. Primeiro, se você não pertence a Cristo, o Evangelho não tem nenhuma palavra de conforto, de consolo para você. Se você não pertence a Cristo, o Evangelho nunca vai te consolar, nunca vai te dar esperança. O Evangelho, se você não pertence a Cristo, o Evangelho, ele vem para te confrontar. Depois ele pode dar esperança, mas enquanto você não pertencer a Cristo, não ache conforto e consolo neste Evangelho.